Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre o grande clássico mexicano entre América e Chivas, duas das equipes de maior torcida no mundo, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta para tentar explicar as possíveis razões para a péssima fase que atravessa uma das maiores equipes do interior paulista, o Guarani Futebol Clube. Mas antes de qualquer coisa, deixa aquele like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. Um time que começou lá de baixo e foi subindo gradativamente contra tudo e contra todos até chegar ao tão sonhado título brasileiro e até na semifinal da Libertadores. Se acredita? Que conseguiu com tanto custo ganhar o seu espaço no cenário nacional, agora atravessa uma péssima fase, acumulando 4 temporadas seguidas na Série A2 do estadual e correndo o risco de voltar para a Série C do nacional. E para saber como é que deixaram isso acontecer com o Bugre, eu fui até Campinas conversar com um dos historiadores do clube. Vem comigo! Entra ano e sai ano e o torcedor bugrino vai passando mais um aniversário sem ter grandes motivos para comemorar. Na semana em que completa 106 anos de fundação, o Guarani apenas reforça a fase sombria que parece interminável. Enquanto dentro de campo a equipe patina para não completar 5 temporadas consecutivas na Série A2 do Paulistão, o que seria inédito na história do Alviverde, a diretoria tenta, fora dele, evitar a perda de um dos maiores patrimônios do clube, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, arrematado por uma empresa gaúcha por uma oferta inferior ao que o terreno vale. E forçada, claro, pelo excesso de dívidas trabalhistas em anos de administrações desastrosas. Cara, como que um clube com tantas glórias no passado, principalmente nas décadas de 70 e 80, quando conquistou 2 títulos nacionais, e até o início dos anos 90, conseguiu perder tudo em tão pouco tempo? Bom, e para entender melhor essa história, eu tô indo agora lá para Campinas conversar com meu parceiro e historiador do clube, José Ricardo Mariolani. Bora lá! Só que antes eu preciso deixar aqui com vocês o especial que eu fiz com o ex-jogador Careca, que contou um pouco mais sobre esses títulos nacionais que eu citei agora há pouco, o Brasileirão de 78 e a Taça de Prata de 81. Após um início bastante complicado no futebol, o Guarani ganhou espaço no cenário nacional com as conquistas de 78 e 81. Mas depois disso, as glórias foram cessando gradativamente e tiveram início anos muito amargos para os bugrinos. Mas se engana quem pensa que a atual crise tenha sido causada por problemas recentes. Elas começaram muito antes, ainda no fim dos anos 80. No final de 87 houve eleições no Guarani. O Beto Zini, ele já tinha sido candidato em 85 e perdido. Em 87 ele veio com tudo. Os problemas políticos de 87, com o Guarani excluído no Clube dos 13, acabaram se voltando contra o Leonel, que era o presidente, e o Beto Zini foi eleito, com um discurso mais ou menos assim: o Guarani não é tão grande quanto poderia ser, e com ele ia ser tão grande quanto poderia ser, né? E ele tinha um estilo personalista, era só ele, né? Ele cuidava de tudo, os auxiliares dele eram quase que figuras decorativas, né? E ele começou a trocar técnicos e jogadores com uma frequência enorme, e o time começou
o Guarani não era mais o mesmo, né, nesse período. Considero que a decadência do Guarani começou com o Beto Zini. Isso pode ser visto da seguinte forma. Beto Zini ficou 11 anos e meio. Peguemos os 11 anos e meio dele. Quantas vezes o Guarani chegou, pelo menos entre os 4 primeiros de um campeonato importante nesses 11 anos e meio? Foi vice-campeão paulista em 88 e foi terceiro colocado no Brasileiro de 94, aquele time de Amoroso e Luizão, 2 vezes. Peguemos os 11 anos e meio anteriores ao Beto Zini. Foi terceiro no Paulista de 76, campeão brasileiro em 78, terceiro no Paulista de 78, quarto no Paulista de 79, semifinalista na Libertadores de 79, terceiro no Paulista de 81, terceiro no Brasileiro de 82, vice-campeão do Torneio dos Campeões de 82, terceiro no Paulista de 85, vice-campeão brasileiro de 86, vice-campeão brasileiro de 87, ou seja, 11 vezes. Então, praticamente todo ano, o Guarani estava chegando pelo menos numa semifinal de campeonato. Percebe claramente que chegou num pico e começou a baixar. Mas, na parte financeira, ainda o clube estava se mantendo. O Guarani tinha conseguido, com o quadro associativo, gerar uma arrecadação que sustentava o futebol. A partir mais ou menos dessa época, então, ele conseguia competir com os outros times da capital que tinham rendas maiores, né? Mas aí passou, com a criação do Clube dos 13 e o Guarani ficando de fora, os membros do Clube dos 13 passaram a receber mesada da televisão e o Guarani não, né? Então ele foi ficando cada vez mais para trás. Esse é um motivo externo. O motivo interno é o modo de administrar do Beto Zini, personalista e praticamente ditatorial. Essa disputa Leonel e Beto Zini em 87 acabou provocando uma cisão no Guarani entre os sócios e torcedores que até hoje não cicatrizou. E o que aconteceu? Quando ele assumiu, a cisão ali foi tão grande que o pessoal que era da diretoria anterior, ligados, eles praticamente abandonaram o clube. E ele, com essa forma de dirigir, só ele não criou novos dirigentes, né? Ninguém tinha. Então, quando ele acabou saindo em 99, não tinha alguém capacitado para assumir. Quem assumiu foi o Lorenzetti, que era vice dele, e logo no final de 99 o Guarani acabou sendo admitido no Clube dos 13, mas não tinha capacidade. Aí o Lorenzetti começou a contratar jogadores que não tinha condição de pagar, não pagava, os jogadores iam à justiça, ele deixou os processos correrem à revelia, o Guarani começou a perder todos os processos e foi formando uma bola de neve, né? Aí foi rebaixado no Brasileiro em 2004, né? Mas ele ainda continuou, aí foi rebaixado no Paulista de 2004, aí surgiu uma história de que tinha uma empresa italiana querendo investir no Guarani chamada Turbo System, que o Lorenzetti anunciou isso, teve até uma festa para anunciar, que depois não pagaram lá o clube que fez onde foi feita a festa, não pagaram a pessoa que contrataram para apresentar, mas descobriu-se que era uma farsa. Essa empresa não existia nenhum investidor, o cara que eles apresentavam como investidor foram atrás da ficha dele, ele tinha ficha criminal, era um estelionatário. Aí o conselho se reuniu para derrubar o Lorenzetti, mas acabou não dando tempo. Ele mandou o advogado dele na reunião do conselho apresentar a carta de renúncia. Então aí o pessoal, e agora quem vai assumir? Como eu falei que o Beto Zini matou o nascimento de novos dirigentes, foram buscar o Leonel, trouxeram ele do passado, né, aquele que tinha saído em 87
Em 2006 trouxeram ele de volta. Ele já tinha ficado, de certa forma, superado, além do que ele enfrentou uma situação muito diferente de quando ele assumiu antes. Ele pegou um clube já quebrado, já com dívidas, já com cotas bloqueadas, contas bloqueadas. E ao mesmo tempo com a exigência da torcida de fazer o time, já tinha caído para a Série A2 e para a Série B, de que o time voltasse, né, para subisse de novo. Ele até conseguiu alguns sucessos, que deu a impressão para a gente que ele estava organizando a casa e que o time estava se recuperando, que o clube estava se recuperando. E ele conseguiu acessos, conseguiu voltar para a Série A1 em 2007, conseguiu subir da C para B em 2008 e da B para A em 2009. Mas administrativamente as coisas continuavam ruins, né? Ele não tinha conseguido arrumar a casa. Mas com a verba do Clube dos 13 dava para ir tocando. O que aconteceu? O Clube dos 13 acabou em 2011. Acabou a receita do Guarani também. Com o Leonel, isso foi colocado em votação para os sócios sobre a negociação do patrimônio. Foi em 2008 que foi feita a reunião da Assembleia de Sócios para votar. Só que a maneira como a coisa foi colocada foi que o Guarani negociaria o patrimônio, quem adquirisse o patrimônio pagaria todas as dívidas tributárias, trabalhistas, cíveis, construiria um novo estádio padrão FIFA com estacionamento para 8.000 carros, construiria um centro de treinamento com vários campos e alojamento para 200 atletas, daria uma verba de 30 milhões e construiria um novo clube. Da forma como foi apresentado, parecia um ótimo negócio. E o que estava sendo votado era dar permissão para a diretoria para iniciar essa negociação. Então não parecia existir motivo para votar contra. Mas o que aconteceu foi o seguinte: isso que era uma autorização de compra, parece que a diretoria passou a tratar isso como se fosse algo líquido e certo, né? Então é o que dizem, passaram a empurrar o dia a dia com a barriga, esperando o dia que ia acontecer essa negociação, que nunca aconteceu. Eu não sei se essa negociação nunca aconteceu porque os dirigentes não tinham competência para conduzi-la, né? Não tinham nenhum conhecimento no mercado imobiliário, esse tipo de coisa, ou se o que estava sendo pedido era realmente fora da realidade do mercado. Eu também não entendo desse assunto, não sei dizer. O fato é que o Leonel, quando acabou o Clube dos 13 e as coisas continuavam piorando, salários atrasados, sem arrecadação, sempre vinha com essa história. Ele até criou uma expressão, que a bola está na marca do pênalti esperando para ser chutada, que isso seria a negociação que ia resolver todos os problemas. No fim, ele acabou sendo deposto por conta desses 6 meses de salários atrasados. E assumiu um cara, que era o Mingoni, que ele levou para ser diretor das categorias de base e que tinha acusações dele ser diretor e, ao mesmo tempo, proprietário dos jogadores, né? Com a verba do Campeonato Paulista de 2012, ele montou um bom time que chegou à final contra o Santos. Mas ele parou de pagar todas as dívidas. Existia um acordo com a Justiça, que o Guarani pagava mensalmente uma quantia, foi feita uma espécie de pool de credores lá, e o Guarani depositava na Justiça uma quantia todo mês, que era distribuída entre os credores. Então, por enquanto, a questão de leilão estava suspensa. O que aconteceu? Ele parou de pagar, em alguns meses a Justiça colocou o patrimônio para leilão. No fim, ele acabou, depois de ser vice-campeão paulista, isso foi uma cortina de fumaça, acharam que estava tudo bem, que o Mingoni era um ótimo presidente, mas não estava. As coisas começaram a piorar e ele acabou renunciando antes do final do campeonato. Vendeu vários jogadores e renunciou, saiu antes do final do Brasileiro Série B em 2012 e o Guarani acabou rebaixado novamente. Aí veio o Álvaro Negrão, que pegou esse caos já,
E o Álvaro Negrão não mostrou talento para conseguir dinheiro também, a situação só foi se agravando e ele acabou renunciando num momento em que os jogadores ameaçavam fazer greve em 2014 e ele não conseguia de jeito nenhum empréstimo, nem nada para pagar. E aí entrou o Orley Senna. Nesse meio tempo, em 2014, quando essa questão dos leilões do leilão da Justiça do Trabalho já estava bem presente, né? A Justiça chegou a marcar, conseguiram adiar, cancelar e tal. E aí foi formada uma comissão imobiliária que começou a fazer reuniões com empreiteiras, com investidores de imóveis. Chegou-se a 3 propostas. Aí foram convocadas assembleias de sócios para discutir essas propostas. Aí nesse meio tempo o Álvaro Negrão acabou renunciando porque ele não conseguia dinheiro de jeito nenhum, entrou o Orley e o grupo dele e eles estavam totalmente a favor. Uma dessas 3 propostas era da Magnum, né? E eles estavam totalmente a favor dessa proposta. Eu achei até estranho, eles pareciam mais advogados da Magnum do que dirigentes do Guarani. E eles manejaram as coisas de forma que foi feita uma assembleia em que a única proposta que foi apresentada foi a da Magnum. As outras 2 acabaram ficando de fora. Bom, isso foi em novembro de 2014. Uma vez aprovada a negociação com a Magnum pela Assembleia de Sócios, o que eles deviam ter feito? No dia seguinte, vai lá na Juíza do Trabalho, olha, os sócios aprovaram essa negociação com essa empresa, vamos agora passar a tratar de pagar os credores e fazer toda a negociação. Não fizeram isso, eu não sei porquê, e na minha opinião eles estão devendo essa resposta. E o que aconteceu? Aí foi a leilão. Porque, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, nada tinha sido resolvido. Aí veio uma empresa do Rio Grande do Sul, a Maxion, e apresentou um lance e arrematou. Aí foram com o Roberto Graziano da Magnum lá conversar com a juíza lá e conseguiram que ela impugnasse esse leilão dessa forma como foi feito e fizesse o acordo Justiça Guarani e Magnum. Só que o acordo acabou saindo de uma maneira pior do que aquilo que se previa antes, né? Porque está previsto o pagamento somente das dívidas trabalhistas. Ainda existem as dívidas fiscais e cíveis, né? O acordo saiu da seguinte forma: o Guarani tem direito a 14% do valor global da venda do empreendimento que vai ser construído no terreno onde hoje está o estádio. Então, nós não sabemos quanto é o valor. Então, todo o dinheiro que está sendo gasto atualmente, que a Magnum põe no Guarani, ele não está dando nada para o Guarani, ele só está adiantando. O novo estádio vai ter que sair disso aí. Não se sabe, mas correria até o risco do Guarani virar credor da Magnum no final dessa história. Enquanto não terminar todo esse negócio aí de negociação de patrimônio, de Magnum, de tudo isso aí, nós estamos sem rumo. Só depois que terminar é que aí vamos ver onde nós estamos, o que sobrou, como aí começar a reconstruir. Por enquanto eu acho que continua a deriva. Foda, né, parceiro? Agora só resta torcer pro Bugre se recuperar na Série A2 e fazer uma boa campanha na segundona. Antes de você ir embora, eu não posso deixar de mostrar o grande projeto do Mariolani, que possui um site chamado Jogos do Guarani, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo, onde ele coloca as fichas técnicas de todos os jogos da equipe, sim, todos os jogos da equipe, desde 1953. Mano, qualquer jogo que você quiser, tem lá. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, e como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta.